Essa magia eu vou trabalhar com Ogum e Exu, que nós já falamos na terça-feira passada, e agora eu vou falar as demais Iabás e a pombagira cigana que também estarão presentes nessa magia, tá? Então quem se sente chamado, quem se sente tocado pelas minhas palavras, por essa live, pode me chamar na DM, que eu vou explicar, né, como funciona então a participação dessa magia. E agora nós vamos começar com Yansan. Oiá, Yansan, né? Essa Iabá. Iabá é uma grande mãe, né? Como a gente chama as grandes mães na língua Iorubá. Então nós vamos falar sobre Yansan, né? E do porquê que ela está aqui representando também junto da magia. Bom, em primeiro lugar, é que a pombagira cigana com a qual eu trabalho, ela vem na linha tanto de Oxum quanto na linha de Yansan. Então, como eu escolho ela para fazer a realização desse trabalho, eu tenho que reverenciar essas duas Iabás também, né? Yansan e Oxum. Então, isso também tem a ver o porquê que a gente escolheu essas orixás para estarem juntos conosco nessa grande celebração. E Yansan, bom, muitas pessoas, a gente já tem um pouco no imaginário, né? A gente tem músicas falando sobre Yansan, Rainha dos Raios, né? Então a gente já tem um pouco aí do que representa ela. Então Yansan realmente ela é a orixá do raio, da tempestade, dos ventos, né? Dos ventos que vão para um lado e vão para o outro. Então ela tem toda essa força de movimentação, de estar em todos os lugares, né? O vento ele vai para um lado, vai para o outro e ele chega chegando, ele devasta tudo que tiver que devastar. Assim como é esse arquétipo que Yansan traz. Yansan é aquela mulher que sai para trabalhar, né? Ela abençoa todas as baianas, né? Que conquistaram o sustento delas com o tabuleiro de acarajé. Inclusive o acarajé é um dos alimentos, né? Que é ofertado a Yansan, né? Então toda baiana de acarajé, né? Que sai para trazer o sustento para sua família, e não só de hoje, né? Porque as mulheres negras foram as primeiras empreendedoras do Brasil, né? Quando na época elas faziam tanto essa parte de sair para vender os acarajés, como também com o comércio, né? De vender, elas iam nos portos, né? E conversavam com os marinheiros, né? Elas tinham os contatos para trazer alguns produtos para vender. E assim muitas foram juntando dinheiro para comprar a sua própria carta de alforria e comprar também a carta de alforria dos dela, né? Então, assim, essas mulheres empreendedoras, elas iam para lutar pelo seu povo, né? Então, e a Yansan abençoou todas elas, né? A Yansan, ela abençoou todas as mulheres, né? Que saem de manhã cedo para trabalhar, para voltar para casa, trazer o sustento para os seus filhos. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Então, a representação de Yansan também não é que é somente as mulheres, os homens também têm Yansan, né? Os homens também têm essa potência do trabalho, do sustento que a Yansan traz, né? Então a gente não tem essa divisão, que porque é um orixá feminino é somente de mulher, porque é um orixá masculino é somente de homem. Não, essas forças todas, tanto dos orixás femininos quanto dos masculinos, estão em todos nós, né? Em maior ou menor quantidade. A gente que vai, né, correndo atrás e se aproximando daquelas histórias, se aproximando das histórias dos orixás, que eles nos ensinam muitas formas de como viver, de como resolver os nossos problemas, né? São histórias de bem viver coletivo. Então eu trago o Yansan muito para essa magia, por ela ser aquela força mesmo que vai com tudo para trabalhar, para trazer o sustento, para trazer, né, pelos seus filhos, pelo que ela acredita, sabe? Então ela não tem tempo ruim para isso, ela vai com a força do búfalo, né? E aqui eu vou trazer um Itã, né? Que Itã é uma história sobre um orixá, né? A palavra Iorubá para história, né? Sobre os orixás. Então eu vou trazer uma história de Yansan. Então, a Yansan, ela tinha chifres de búfalo, né? E com esses chifres de búfalo, ela se transformava num búfalo, ou seja, na verdade ela tinha esse caráter meio humano, meio búfalo, meio animal. E aí, ela sempre foi no mercado, né? A Yansan, né? As mulheres em África, né? Elas sempre trabalhavam,
sempre estavam no comércio, sempre estavam no mercado, né? Não tinha essa coisa da mulher ficar em casa, né? Então, a cultura africana, as mulheres eram livres mesmo para trabalhar, já estavam no mercado, e Yansan já estava lá sendo a comerciante e negociando com as pessoas. E aí, a Yansan estava no mercado e Ogum a viu, né? E se apaixonou por ela. E aí, Yansan foi, né, pro meio do mato, e lá ela estava com o chifre dela, que ela colocava, se virava búfalo e corria, né? E depois ela vinha, guardava o chifre dela de búfalo bem escondido na floresta, e aí ela se transformava novamente na sua forma humana. E ninguém sabia desse segredo, né? Era um segredo somente dela. E Ogum a viu fazendo isso, né? Pegando o chifre e guardando no lugar. Então ele descobriu o segredo de Yansan. Ele foi lá, sem ela ver, óbvio, e pegou o chifre dela, escondeu e foi pro mercado para conversar com ela, né? Para cortejá-la, porque ele queria ficar com ela. E ela nem deu bola, ela estava trabalhando, estava fazendo a vida dela, estava fazendo o corre dela. E quando ela voltou novamente para a mata, não estava lá o chifre. E aí Ogum chegou falando que tinha escondido e que ele só iria devolver se ele casasse com ela. Então ela aceitou casar-se com Ogum, mas ela colocou alguns acordos. E num desses acordos era que ele não contasse o segredo dela para ninguém. Ninguém podia saber dos segredos dos chifres dela e que ela se transformava em búfalo. Acontece que o tempo foi passando e Yansan teve 9 filhos, inclusive Yansan significa mãe, tem algumas traduções que dizem que significa mãe do entardecer, por conta da cor dela, que é ligada ao vermelho, aquela cor meio rósea do fim da tarde. E também uma outra tradução do seu nome representa mãe dos 9 filhos, porque ela é mãe dos 9 filhos, dos 9 espaços no qual o Orun é dividido, né? Para os Yorubás, o universo se chama Orun e tem 9 espaços, né? 9 dimensões. E Yansan é a mãe dessas 9 dimensões. Então ela teve esses 9 filhos e aí em algum dado momento, Ogum por algum motivo se embebedou e acabou contando o segredo dela para outras pessoas. E quando essas pessoas chegaram e começaram a falar com Yansan, porque aí todo mundo já sabia o segredo dela, aí ela ficou brava. Aí ela falou, não, então o acordo não foi feito, né? Então eu fui traída no meu acordo. Então ela pegou os chifres dela novamente, se transformou no búfalo e saiu correndo atrás de tudo, né? Falou que não ia mais ficar naquela casa. Então, como ela ia voltar para a floresta, ela não ia mais ficar em casa, ela entregou os seus chifres para os seus filhos. E falou para os seus filhos assim, eu não vou poder cuidar de vocês agora, porque o meu lugar é na floresta, eu vou voltar para esse lugar, mas se vocês precisarem, vocês têm os meus chifres de búfalo, então vocês podem me chamar e chamar a minha força, porque eu virei virada no búfalo para defender vocês. Então, essa é uma, né? E Yansan tem várias histórias. Então, essa é uma das histórias dela, dessa proteção que ela tem com os filhos e dessa situação de que ela se transforma no búfalo para proteger os seus filhos, para salvar os seus filhos e para correr atrás do que ela quer, né? É esse caráter do vento que vem, arrasta tudo que tiver na frente. Então, dessa potência de passar por cima dos obstáculos, de passar por cima daquilo que tiver no caminho dela para ela poder defender os filhos e trazer o sustento para casa, né? Então, ela é aquela mulher que sai de manhã, vai trabalhar, traz o sustento para casa, às vezes né, nem consegue cuidar muito, estar naquele campo mais amoroso com os filhos, digamos assim, porque ela tem essa outra função, né, de estar dando esse sustento. E eu acredito que muitas mulheres, né, tanto me vendo ao vivo, quanto vendo agora no replay, muitas mães vão se identificar, né, que tem que sair correndo de manhã para trabalhar e voltar para casa à noite e ver os filhos só mais à noite, né. Então, todas as mulheres batalhadoras, trabalhadoras, tem essa bênção de Yansan. E a Yansan tem o que da independência, né? Ela é independente, ela é forte, ela é destemida, ela enfrenta o que tiver que enfrentar, ela é uma guerreira, ela tá sempre ao lado dos guerreiros, né? E ela tem um caráter muito ligado com Xangô, né? Dentro das histórias dos orixás, ela casou com vários orixás, mas ela teve uma grande conexão com Xangô, né? Tanto que Yansan é o raio e Xangô é o trovão. Então, quando o raio vem, que aí Yansan, Xangô logo responde que é o trovão. E ela estava sempre do lado dele guerreando, né, lutando. Então, ela também caracteriza, né,
aquela mulher que está sempre ao lado, está sempre nas batalhas. E a fidelidade. Yansan é muito fiel e ela é muito leal, né? Então, ela tem uma característica da gente não trair a gente mesmo e não trair os demais, aqueles que a gente acredita, e até mesmo os relacionamentos amorosos, né? Então, ela traz esse quê da fidelidade e da lealdade. Então, eu tô contando essa história e trazendo, né, em primeiro lugar, porque a própria pombagira cigana com a qual eu tô vindo trabalhar com essa magia, ela tem uma conexão com o Yansan, até pelo fato da movimentação, né? O povo cigano é um povo nômade, é um povo que se movimenta e tem tudo a ver com o vento. O vento está em todos os lugares, né? E eu trago muito ela, a Yansan, nessa magia por conta desse caráter da luta, do trabalho, daquela força de levantar todo dia de manhã e correr atrás do trabalho, do empreendedorismo, né? Que nem eu comentei que as mulheres negras foram as primeiras empreendedoras do Brasil, né, que iam lá nos portos, faziam os seus comércios, né, traziam os itens de luxo para fazer comércio e assim foram guardando dinheiro para comprar as cartas de alforria, que não eram nem um pouco baratas, eram extremamente caros, mas com essa luta e com a bênção da Yansan conseguiram comprar a sua libertação e também dos seus filhos, das pessoas que elas acreditavam, né, elas estavam na frente da resistência, né, esses locais delas também terem sido as baianas do acarajé, deu também a possibilidade delas estarem em outros status da sociedade e assim irem conseguindo conquistar coisas para o seu povo e para a sua resistência. Então, aí eu tenho trazido essa Yansan por conta desse caráter, de acreditar no que tem que ser feito, de acreditar no seu sonho e ir que nem um búfalo, vai que nem um búfalo para conquistar aquilo que a gente deseja e com um trabalho árduo, com a crença, com muita força de vontade, para a gente não só trazer o sustento, mas a gente conquistar os nossos sonhos, né? Então a gente precisa de muito trabalho árduo, né? A magia, ela vem para dar força pra gente, mas tem um ditado que fala, enquanto reza, vá fazendo, né? Orixá nenhum vai fazer se você não fizer a sua parte, né? A gente que faz a nossa parte, a gente acredita, eles vão fazendo a parte deles e a gente vai fazendo a nossa, e a gente vai tendo essa força de vontade pra gente conquistar e seguir em frente. E também eu trouxe muito a característica de Yansan por conta do vento, né? E o vento, ele sopra para um lado, ele sopra para o outro, ele vai e vem. E que nem eu comentei na live de Exu, falando que Exu é a circularidade, ele é a esfera, né? E aqui eu trago a questão da riqueza, da economia, ou seja, de o dinheiro circular na mão de todas as pessoas, né? Então, não tem esse caráter de a gente, né, algumas pessoas, aqui nem eu comentei, o Ocidente tem muita coisa do acúmulo do capital e aí uma pessoa, pouquíssimas pessoas têm muito dinheiro e um monte de gente não tem nada. Então, isso fere os princípios de bem-estar social, de bem-estar para todos e de própria prosperidade e riqueza. A prosperidade e a riqueza, ela vem de forma coletiva, quando todos tem acesso à moradia, à educação, à saúde, à alimentação. Isso é um direito, todos deveriam ter, desde quando nasce, garantidos já, né? Isso é o mínimo que uma sociedade tem que se preocupar por cada um, né? Então, eu trago muito essa magia também para fortalecer a comunidade, para fortalecer esse princípio do vento, que o dinheiro circule na mão das pessoas, que o dinheiro circule nas nossas mãos, que a prosperidade e a riqueza circule nas mãos de todos, né? Porque quanto mais pessoas terem acesso à prosperidade, né, à riqueza, a gente fica melhor enquanto sociedade. A gente se sente melhor e a gente tem a possibilidade de resolver muito mais questões do que hoje em dia, né? Às vezes eu penso que o Ocidente, né, a gente fala, nossa, como é complexo resolver tantas coisas, como é complexo resolver tanta gente com tanto, tanta gente com pouquíssimas pessoas com muito e tantas pessoas com pouco, né? Então, tem alguns princípios ancestrais que mostram que isso não é tão complexo. Que, na verdade, se tem gente com fome, tem que dar o de comer. Se tem gente sem casa, tem que ter casa, sabe? Esse é o primeiro patamar de preocupação de uma sociedade. Então, eu trago Yansan também pedindo essa bênção da Yansan, da resistência, dessa mulher forte, né, para cuidar dos seus filhos, né, de que somos nós, essa sociedade, e ter a circularização do dinheiro, né, das prosperidades, das bênçãos nas mãos de todos. Tá bem?
Bom, aqui então eu falei de Adiançã, trouxe uma história de Ançã e agora eu vou passar o que para a próxima Iabá, que é Oxum. Essa aqui eu acho que todo mundo tem um carinho. E Ançã e Oxum são orixás muito conhecidos no Brasil, na verdade, né? A gente tem um conhecimento já bastante aprofundado, né? Elas já são mais bem faladas, né? Elas já são mais faladas. Mas eu acho que Oxum, acredito eu, né? Mas posso estar enganada, que Oxum tem aí um carinho especial, né? E todo mundo já fala de Oxum. Por quê? Porque Oxum tá ligado à beleza, né? À vaidade, ao amor e, obviamente, à riqueza, ao luxo, à prosperidade. Então, acho que a gente já se encanta também com esse lado fértil e próspero de Oxum. Então, Oxum, bom, primeiramente trazendo a origem, né? Oxum significa fonte, né? Então, Oxum é ligado às fontes, à água, né? Principalmente às fontes de água, né? Não que ela não possa ser ela é o próprio rio também, mas ela tem o caráter da água, da fonte, né? Ou seja, da onde transborda, da onde nasce a prosperidade, de onde nasce tudo, né? Então, Oxum, ela está muito ligada ao nosso autocuidado, ao nosso auto-amor. Às vezes a gente olha para Oxum com as lentes de uma cultura que não é africana, né? Às vezes a gente interpreta os orixás com uma cultura europeia, com uma cultura vinda de outros locais, que não é a cultura africana, ou seja, tem um entendimento diferente. Então, as pessoas acabam, às vezes, achando que Oxum é só vaidade, é só amor e tem uma certa futilidade, né? Mas, na verdade, esses julgamentos morais, eles não têm, né? A cultura africana ela tem um outro modo de existir, tem um outro processo e tem outras histórias. Então, a gente tem que mergulhar, né, nas culturas, tem que mergulhar da onde vem. Orixá vem de África, né? Então, é importante a gente olhar para o orixá como ele é, com a cultura africana, com a cultura que desenhou, que criou essa tradição. Então, Oxum, ela tem uma das grandes representações dela é o espelho, né? E esse espelho tem muito a dizer da gente se reconhecer, da gente olhar no espelho. E esse olhar é pra gente se enxergar mesmo. E não é um julgamento, né? Porque pode ser que a gente olhe pra gente e já se julgar. E tem coisa que eu gosto de mim, tem coisa que eu não gosto. Mas na verdade é pra gente se olhar e se reconhecer, reconhecer todas as nossas características, né? Pode ser as coisas que a gente tem de habilidade, de potência e também aquelas coisas que a gente tem de características que alguns vão dizer que é defeito, né? Mas são algumas características que a gente aprimora ao longo da nossa jornada. Então, Oxum é a fonte. E a fonte precisa ser bem cuidada para transbordar. Porque se a fonte seca, não tem rio. Não tem rio. E a fonte somos nós, né? Então, Oxum ensina que nós somos a fonte. Então, quando ela se olha no espelho, não é por uma questão de vaidade fútil. Claro que ela gosta de se olhar, de ser bela, de ver que ela está em ordem, mas é para ela ver que ela está bem, que ela está bem cuidada, que ela está bem amada, ou seja, então Oxum nos ensina em primeiro lugar auto-amor, auto-cuidado, autoestima, autoconfiança, autovalorização. Valorizar o que a gente tem de bom. E muitas vezes a gente vem numa cultura que toda vez que a gente se elogia, por exemplo, a gente é chamado de arrogante. Ai, você é arrogante. Então, se a gente reconhece em nós as nossas características, as nossas potências, a gente pode ser julgado como arrogante. Ou então, quando alguém vem elogiar a gente fala, ah, imagina, eu não sou essa pessoa. Não, imagina. A gente fica sempre o tempo todo não aceitar o elogio, não aceitar o que nós temos de bom, né? Então, Oxum vem para quebrar essa ordem, né? Para voltar para a gente assumir o nosso poder, a gente assumir o nosso auto-amor, o nosso autocuidado e assumir quem nós somos, com todas as nossas características, né? Então, por isso que ela se olha no espelho. E ela sempre se olha no espelho para ela garantir que ela está bem. Sabe quando a gente se olha no espelho, dá aquela respirada e vai viver a vida, e vai trabalhar, e vai num encontro, vai fazer uma palestra, enfim. Então a gente primeiro se olha no espelho para a gente se ver íntegra, para a gente saber que a gente está bem, que a gente está em ordem,
Porque é somente quando a gente está em ordem, que a gente está íntegra, é que a gente transborda. A fonte tem que transbordar, ó. É da fonte que vem o rio, né? Então, a Oxum tem esse poder de se amar, de se cuidar. Então, ela está muito ligada também ao nosso poder pessoal, né? Porque esse poder da gente se reconhecer, ele traz muita possibilidade da gente realizar coisas, né? Realizar o que a gente precisa, cuidar dos nossos, porque o Oxum está muito ligado à maternidade e principalmente à gestação, né? Então, ela está ligada à fertilidade, né? Principalmente. Não que as outras Iabás também são mães, mas cada uma vai ficando numa etapa. Então, o Oxum está ligado à gestação. E a gestação, ela tem um caráter muito incrível e muito mágico, porque não existia aquele ser, não existia aquela criança. E através da gestação é que nasce um ser. E ele passa a existir no mundo. Ou seja, a gestação, o útero é o portal, né? Do Orum aqui para a Terra, que é o Aê. Então, trazendo também essa analogia não só para gestação, né? Para ter filhos de verdade, mas essa analogia serve para gestar os nossos sonhos, os nossos projetos, o que a gente deseja, né? Então, o que a gente deseja está aqui, ó. E tem que virar projeto para na nossa mão ele ir para o mundo. Então, o Oxum também vem com essa força de materialização dos sonhos. Então, por isso que ela também está muito ligada à prosperidade, ligada ao ouro, né? Ligada ao dourado, ao amarelo. Então, a prosperidade vem da gente cuidar da gente estar com boa saúde, da gente ver o que a gente deseja e colocar no mundo e gestar os nossos projetos, né? Porque tem que ter um cuidado, tem que ter uma gestação, tem que ter sempre um olhar atencioso para o que a gente está fazendo. E a própria água é prosperidade, a própria água é riqueza, né? Às vezes quando a gente fica falando de prosperidade e riqueza, a gente acaba sempre pensando em dinheiro. E dinheiro é só um recurso de troca, ele é um. Mas tem muitos outros recursos de troca, né? Então, a água, por exemplo, é o que fertiliza a terra. Se não tem água, não tem como fertilizar a terra. A terra fica seca sem água. Então, a gente precisa que a água molhe a terra para aquela terra ser fértil e dar as plantas para a gente comer. Porque ninguém come dinheiro. A gente come comida, a gente come planta, né? Ou outras coisas. Mas a gente não come dinheiro, né? Então, o dinheiro, como diz o Baba Rosa, ele tem que virar riqueza, tem que virar prosperidade, ele tem que se transformar ainda, né? Então, o dinheiro por si só não é riqueza. Então, a riqueza, eu vejo muito quando é isso, quando a gente utiliza os nossos recursos, como a água, então, para abundar a terra, para ela ser fértil, para crescer a planta, para você comer a planta, para sua família comer a planta, né? Usando essa analogia. Porque o ser humano precisa do quê? O ser humano, a gente precisa de água, a gente precisa de luz, a gente precisa de luz do sol, a gente precisa de alimentação. Esses são os básicos que nós precisamos. Então, a prosperidade eu vejo muito ligada a gente estar o quê? Satisfeito com as nossas necessidades, uma alimentação boa, ter acesso à água, ter acesso a uma alimentação boa, uma saúde boa, para a gente ter força para continuar lutando e continuar vivendo, e viver bem, viver com alegria. A própria Oxum, ela está muito ligada à magia, né? Oxum, ela é uma Yalodê, que as Yalodê são as senhoras da sociedade, ou seja, são mulheres que organizam-se politicamente na sociedade. Então, elas são grandes conselheiras, às vezes, de políticos, de influência política. Então, Oxum está muito conectada também com a própria influência na sociedade, né? Das tomadas de decisões na sociedade. Ela não se isenta, né? Então, é importante a gente ver que ela não tem essa futilidade, igual a gente imagina, da vaidade, que ela vai ficar só se embelezando. Ela tem uma ligação muito forte e preocupação com as ações políticas no mundo, né? Eu vou até trazer um Itã que conta uma história dela, assim, pra gente entender como ela, com todas as armas dela, né, com os poderes dela, ela conquistava aquilo que ela desejava. Então, logo no princípio, Exu e os demais orixás masculinos, os orixás homens, eles eram responsáveis por recolher as oferendas, né, e trazer para o Orum.
Só que Oxum, ela queria fazer parte também. Ela queria fazer parte dessa divisão justa dos alimentos, né? Ela queria fazer parte. E ela foi conversar com o Exu e ele falou, não, aqui é só a gente. Vocês não fazem parte, vocês vão receber somente aquilo que a gente trouxer para vocês. Somente o que a gente acha que vocês merecem, né? Então, Oxum, não satisfeita, claro, né? Porque ela não pôde fazer parte daquela decisão daquele grupo e daquela sociedade. Ela, dona da fertilidade, ela decidiu que então, a partir de agora, não ia ter mais fertilidade em nada. Então, as crianças deixaram de nascer, as plantas deixaram de nascer, os animais deixaram de nascer e os rios secaram. Então, o mundo ficou seco. E aí os orixás ficaram preocupados, porque se não tem planta, não tem criança, não tem nada, como é que vão ter as oferendas? Né? E os orixás não vão ser esquecidos. Se não tem pessoa, não tem orixá. Né? Nas nossas tradições é muito tranquilo a gente entender que é o ser humano, né? Que somos nós pessoas que criamos as divindades e os orixás também. Então os orixás sabiam que sem pessoas não tinha como perpetuar a cultura, né? Então eles foram preocupados e foram falar com o Olodumare. Falaram, Olodumare, tá secando tudo, o que a gente faz? E aí ele falou que foi Oxum. Foi Oxum, que vocês não haviam negociado com o Oxum. Então todo mundo lá foi lá falar com o Oxum e falar, Oxum, por favor, volta a fertilidade para a terra, a gente faz a divisão, você vai lá junto com a gente participar da divisão das oferendas, a gente vai trazer. E Oxum, pleníssima, né, como sempre, falou que ela não ia mais negociar, mas que ela estava grávida, estava gestante, e que a decisão ia depender. Se nascesse uma menina, então ela ia continuar com a decisão dela e não ia mudar a fertilidade do mundo. Mas, se nascesse um menino, aí sim, então ela ia retomar e novamente o mundo ia ser fértil. Os orixás, então, comandados por Exu, fizeram várias magias para que fosse menino, cuidaram um monte dessa parte da gestação e acabou que nasceu realmente um menino. Então, a fertilidade voltou no mundo. Então, Oxum, com essa história, ela conta... mostra pra gente que como o poder dela influenciou, né? Então, ela não precisa levantar uma espada, ela não precisou guerrear, ela usou as armas que ela tinha, as ferramentas que ela tinha, o poder dela, porque ela se conhece muito bem, em primeiro lugar. Ela tem autointimidade, ela tem autoconhecimento, ela tem autoamor e tem autoconfiança. E a partir disso, ela usou as ferramentas que ela tem para influenciar as decisões, né, que ela achava necessário. Então, eu acho muito interessante essa história de Oxum também para colocar e trazer ela na magia, porque realmente ela traz a prosperidade, ela está ligada ao ouro, ela está ligada à prosperidade do amor também, né, da gente estar bem, a prosperidade de ter filhos, né, porque a prosperidade também está muito ligada, né, os filhos são bênçãos, e tem muitas pessoas que querem ter e às vezes não têm, né? Então está muito ligada a toda a fertilidade dos nossos caminhos, para os nossos caminhos serem férteis. Porque quando a gente tem terra fértil, a gente planta. E plantando dá. Né? Então, trazendo o Oxum para fazer essa bênção, para fertilizar os nossos caminhos e para a gente não se esquecer de quem a gente é, para a gente não se esquecer de se cuidar. Porque nós somos essa terra fértil, nós somos a fonte. Nós somos a terra fértil que plantando a semente brota. Brota o que a gente deseja e os nossos sonhos, né? Então, trazendo aí um pouquinho dessa história de Oxum, ligada à prosperidade, ligada às histórias dela, né? E contando como que a gente vai, né? O porquê que a gente vai colocar as bênçãos dela também na nossa próxima magia. E agradecer em primeiro lugar, né? Muita gratidão por Oxum, pela fertilidade, pelo alto amor, pelo autocuidado, né? Agradecendo sempre pra gente estar bem. Pra gente estar bem em primeiro lugar, estar saudável, tá bem, pra gente continuar lutando e confiando na gente. A gente precisa confiar mais. Tem um provérbio ligado ao Oxum que fala que coroa na mão é arrogância e coroa na cabeça é altivez. Porque a nossa coroa são os nossos poderes, é a nossa força de vontade, é o que a gente acredita. É a nossa autorresponsabilidade. E muitas vezes a gente fica aqui, ó. Se a coroa tá aqui na nossa mão, a gente vai ficar assim, olhando para ela, ó. Olhando para baixo, né? Mas quando ela tá na nossa cabeça, a gente tem que ter outra postura. Para você sustentar uma coroa na cabeça, você precisa estar com a sua coluna ereta,
com a sua cabeça erguida, com o ombro para trás, o peito aberto para o mundo. Essa é uma postura para sustentar quem você é, né? Porque a gente acredita que nós somos também o nosso Ori. A Ori é a palavra para cabeça em Yorubá. E Ori é uma divindade. E todos nós, né, acreditamos que todos nós temos Ori. Então a gente tem que... O nosso Ori é o nosso peso da nossa autorresponsabilidade, da divindade que nós somos. Divindades caminhando sobre a terra. Então ter esse olhar erguido, essa cabeça erguida, a gente vê o mundo de um outro jeito. A gente muda a perspectiva do nosso olhar perante o mundo. E o mundo também muda a perspectiva que olha para nós. Então parte da gente. E também ainda falando de Oxum, Oxum ela atrai muitos olhares, né? Então o espelho dela tem esse caráter dela, né? Se olhar, se enxergar, né? Reconhecer quem ela é, mas também para refletir a luz e ofuscar os seus inimigos. Porque muitas vezes durante a nossa caminhada a gente atrai olhares também, né? A gente sempre vai atrair. Se a gente colocar a nossa coroa na cabeça e olhar com uma cabeça e olhar para frente, muitas pessoas vão julgar a gente arrogante, né? E a gente acaba atraindo todo tipo de olhar de admiração e olhar de inveja também. Então o Oxum ensina a gente a como lidar com esses olhares também, porque ela é muito pública, ela está ligada ao mundo, ligada à exposição. E muitas vezes a gente tem muitas travas no nosso caminho por conta desses olhares. E não necessariamente que as pessoas fazem por mal, mas às vezes com pessimismo. Às vezes vem uma palavra de não acreditar que você é possível, ou de julgar achando que você não deveria ter algo que você tem, né? Então a Oxum também vem nessa magia para nos livrar dessa inveja. Tirar, né, para refletir a inveja, devolve a inveja, devolve os olhares, devolve os maus olhares para as pessoas, devolve essas magias que não é pra gente. E às vezes a gente não acredita nisso, né? A gente não tem esse hábito de acreditar que as outras pessoas podem olhar com inveja, olhar com desgosto. E muitas vezes isso é verdade, porque muitas vezes as pessoas elas não querem ter o que a gente tem. Então às vezes pessoas que têm mais que a gente têm inveja da gente. Mas não é porque elas querem o que a gente tem, às vezes elas querem ser o que você é. E isso é impossível, porque cada um é cada um. E às vezes, né, então a gente tem que se precaver também, né, para seguir a nossa jornada, seguir o nosso caminho. Esses olhares vão vir, mas vai refletir no espelho de Oxum, ela vai ofuscar os inimigos dela, né, para que a gente tenha o nosso caminho livre para aquilo que a gente deseja. Então, ótimo, agora chegou, vou tomar uma água agora. Que agora eu vou falar da pomba-gira cigana. Gente, bebam água, viu? A água é Oxum, a água é Iemanjá. A água é uma divindade, faz muito bem pra gente, estejam hidratadas. Bom, e agora eu vou trazer então a última linha de trabalho, né? Que é a pomba-gira cigana. Eu tenho falado bastante dela, né, no Stories, às vezes ela aparece, também nos vídeos de tarô que eu tenho colocado no YouTube, ela está em todos, né, trazendo as suas bênçãos, porque para mim ela está muito próxima, ligada, né, que nem eu comentei no começo da live, ao meu trabalho com os oráculos, né, ela que me apresentou esse caminho novo com as cartas, a profissão nova, né, me auxiliou nessa progressão de carreira. E trazendo, né, que pomba-gira cigana ela não é orixá, né? Ela parte de uma outra cultura, né? O que acontece? As entidades, né, a pomba-gira cigana, eles estão ligados aos inquices, né? Que vem de os orixás estão ligados ao povo iorubá, né? E os inquices estão ligadas à nação Angola, aos outros povos também de África. Só que quando vieram para o Brasil, né, quando foram trazidos à força, né, quando aquele povo foi trazido escravizado para o Brasil, aqui houve o quê? A mistura desses povos, né? E aqui, por questão de resistência, as nações foram se unindo, e aqui também com os povos indígenas, com os outros povos que foram resistindo, foi se criando novas tradições, né, espirituais que também serviam ao povo. Né? Então, a
A pombagira cigana, né? O nome dela, eu até anotei aqui algumas palavras que vêm ou do quimbum, do quigongo, que são outras raízes linguísticas, né? Deixa eu ver, eu anotei aqui, gente, porque são palavras que a gente não tem muito hábito. Aqui, ó, a gente pode ouvir como bombogira, pambodila, bambodila, enfim. Então, para esse povo tem os inquices, que são ancestrais, né, que foram divinizados. E os minquices, no qual a linha das pombogiras, né, estão encaixados, elas fazem esse intermédio entre os seres humanos e os inquices, que são ancestrais divinizados. Então, essas linhas estão muito ligadas a ancestralidades. Então, aqui a pombagira, né, que é uma linha muito trabalhada na Umbanda, e eu vim de pertença de Umbanda, né? Então, muita parte meu primeiro contato com as religiões de matriz africana foi com a Umbanda, então tem na minha trajetória. Então, tem as pombagiras, que elas estão muito ligadas a Exu, né? Então, vem nessas giras. Então, assim, elas são o quê? Ancestrais femininas. Ancestrais que trazem o poder feminino, ancestrais que trazem a história, né? Então, quem é de pertença de Umbanda sabe que cada pombagira, ela tem uma história. Cada uma, teve umas que foram rainhas, outras que foram cortesãs, enfim, cada uma tem uma história, porque são ancestrais, foram ancestralizados, né? Então, a gente acredita e reverencia elas como pessoas, como ancestrais nossas que vêm para nos fortalecer. Então, a pombagira cigana, então, como o próprio nome diz, ela vem da linha do povo cigano, que também é uma linha dentro da Umbanda, uma linha de trabalho também. E a pombagira, ela é uma guardiã. Elas são todas guardiãs, né? Elas guardam a gente, elas estão muito ligadas, elas vêm muito para resolver questões amorosas, né? Questões do coração, mas muito questões da nossa liberdade feminina, do nosso poder, né? Da nossa independência. E dentro do povo cigano também, as mulheres trabalham, né? As mulheres, elas iam para a rua ler cartas, elas iam para a rua ler mão, elas iam para a rua para fazer o sustento dentro de casa, né? Então, assim como em Yansan, que eu falei, né? Então, não ficavam paradas, elas iam para fora para trazer o dinheiro para casa, para trazer o dinheiro para o acampamento, para os seus filhos, para sua família. Então, a pombagira cigana, ela trabalha muito na linha da prosperidade, do amor, né? Das pessoas estarem bem relacionadas, na família, porque os povos ciganos são muito ligados à família, né? Tradições familiares, famílias extensas, né? Então, de harmonia familiar, seja com relacionamento amoroso ou seja com parentes, né? Com parentesco, mas tem uma harmonização familiar, porque isso também é prosperidade. Você está dentro de uma casa que você está bem, você está dentro de um lar, né? Então, o povo cigano traz também esse arquétipo da casa, do lar, porque eles são nômades. Então, a casa deles é onde o povo deles está. Não é a casa física, mas é onde está a família, é onde estão as pessoas que se amam. Essa é a casa. E eles botam lá nos seus carros de boi e levam para outro lugar e monta lá, mas é lá que está a família. Então tem esse aspecto da felicidade familiar, da harmonia familiar, de onde a gente ir é a família que está lá, né? E também muito ligada à prosperidade no campo material, no campo financeiro, tá? Então eu trago muito a pombagira justamente para fortalecer essas prosperidades, né? Da família, do financeiro, do amor, que dão força para a gente continuar, porque sozinha a gente não faz nada, mas quando a gente tem apoio familiar, apoio do relacionamento, a gente consegue ir mais longe, né? Juntos nós vamos mais longe. E também trazendo pombagira cigana no campo do que? Da alegria. Porque quem foi no terreiro, quem viu pombagira sabe que pombagira é alegre. Ela vem gargalhando, ela vem dando risada, ela vem dançando. A linha dos ciganos também vem trazendo a dança. A dança, ela é muito presente, né? Todos os orixás dançam, né? Os orixás dançam, as pombagiras também dançam. Então a dança, ela está muito presente nas festividades e na religiosidade, na espiritualidade, né? Como uma forma de demonstrar alegria, né? Porque às vezes, talvez vocês conheçam pessoas que têm dinheiro, que estão com a condição financeira estável, têm bens, mas não dão risada, não são alegres. E tem pessoas, nós mesmos, que às vezes com
menos dinheiro, menos condições financeiras, mas a gente consegue ainda ser feliz, consegue ser alegre, ter momentos de desfrute da vida, né? Então é importante também, a gente precisa estar alegre, precisa estar feliz. Não é que é todo dia, né, gente? Aqui não é para romantizar a alegria também, todo dia tem que estar sorrindo. Mas ter os momentos de alegria, ter os momentos de felicidade para aproveitar. Para que a gente quer ter prosperidade se a gente não desfruta? Para que a gente quer ter prosperidade se a gente não aproveita e não compartilha com os nossos? E os nossos não estão desfrutando junto com a gente. Ou a gente não tem com quem compartilhar. Então essa linha traz essa alegria do povo, a alegria de estar junto, de estar dançando, né? De estar todo mundo junto, fazendo a cooperação, né? Trazendo essa força para a gente seguir. Então, é só por isso que eu estou trazendo essas 3 linhas, né? Que me acompanham sempre, a Pombagira me acompanha nos oráculos, acompanha nessa alegria, nessa festividade. E é por isso que eu estou aqui apresentando elas para vocês conhecerem um pouco, né, de como vai ser a magia. E até para mostrar, porque senão a gente fica, poxa, como é que funciona, né? Então a gente faz oferendas para essas linhas, em primeiro lugar, para a gente agradecer, né, e celebrar, para que a gente tenha a força para continuar lutando, para continuar batalhando e pedindo para que venham aqueles que vão somar com a gente. Porque muitas vezes a gente tem tudo que é necessário, a gente já tem tudo que é necessário, a gente tem tudo que é necessário para a gente ter sucesso, para a gente vibrar e para a gente ter vitória. A gente já veio com tudo isso em nós. É claro que a gente precisa de entender isso e aprimorar, mas a gente já tem todos os recursos. E muitas vezes a gente precisa das pessoas que vão somar com a gente, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas não vai tão longe. E juntos nós conseguimos ir mais longe. Então, é por isso que eu trago essas 3 linhas, então, para estar fortalecendo a nossa magia, para estar abençoando. Então, reforçando, dia 21, terça-feira que vem, a 12h59, eu vou realizar, então, a magia de abertura de caminhos e prosperidade, para agradecer esses que nos ampararam, né? Para pedir também que os nossos caminhos sejam abertos e pedir que a gente tenha o quê? Discernimento, força para continuar lutando, para continuar, né, prosperando e também para que tire aquelas pessoas que não fazem mais parte do nosso caminho, né, aprender a lidar com os cortes, que muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente fica carregando bagagem. Às vezes a gente não vai para frente porque fica carregando bagagem. Então, para nos auxiliar a não carregar mais essas bagagens, para a gente, seguir em frente e para trazer quem vai somar com a gente, para trazer os grupos que vão fortalecer o nosso caminho. Porque quando a gente faz parte de comunidades, faz parte de grupos, a gente se fortalece nos grupos. Assim como a gente fortalece o grupo fortalece a gente. Se a gente está num grupo onde todo mundo está querendo ganhar, querendo lutar, querendo compartilhar, a gente se envolve dessa energia e vai aprendendo essas coisas. Mas se a gente está num grupo no qual a gente não se identifica, ou só tem maus olhares, más palavras, a gente está inundado dessa energia ruim. A gente não consegue seguir um outro caminho. Então a magia vem, eu peço muito para trazer essa orientação para nós. Bom, e aqui eu vou fazer uma interação com o baralho cigano. Vou tirar 3 cartas de orientação da Pombagira Cigana, tá? Eu não vou fazer aqueles montes de 1, 2 ou 3, tá? Vai ser um geral para todos nós, para todo mundo que participou da live. Deixa eu aproveitar esse momento para agradecer quem veio aqui. Rodrigo, beijos. Margot, Quinha, isso, obrigada por vocês estarem aqui. Opa! Então eu vou tirar aqui as palavras da Pombagira Cigana, então, para essa noite de sexta-feira. Trazendo a orientação, então, da Pombagira Cigana. Vamos ver o que ela fala. Vão se concentrando naquilo que vocês querem de orientação, naquilo que vocês, né? Escrevam nos comentários, né? O que vocês estão procurando de orientação, às vezes tirar uma angústia que está aqui no coração, às vezes algum caminho que vocês querem que seja aberto, alguma resposta. Vão intencionando, porque palavra é magia. E quando vocês escrevem, vocês estão colocando a força da palavra. Vocês já estão aí se compromissando com o lado de vocês.
E eu vou trazer aqui um aconselhamento geral, então, dela. Gostei muito da primeira carta que já veio a chave, ó, vou mostrar aqui pra vocês, a chave. Então, essa carta, então, ela tá falando aqui pra nós que a chave é nossa. Ela tá dando a chave na nossa mão, na verdade, né? Tá falando que a chave é nossa, tá na nossa mão. E que é com essa chave que a gente abre portas ou fecha. Às vezes tem alguma porta que você quer fechar, na verdade. Então, algumas pessoas vão fechar portas, outras vão abrir. E outras não vão fazer nada. Vão ficar só com a chave na mão, porque não perceberam ainda que a chave está na mão delas. Então, a Pombagira vem falando, a chave está na sua mão. Acredita nisso. Você tem o poder de realizar. E isso é verdade, está na nossa mão, é a gente que faz. Tem muitas coisas que estão longe do nosso alcance, né? A gente vive dentro de uma sociedade, a gente tem uma conjuntura social, a gente é afetado pelas questões de política, de governo, de sociedade. Isso aí tá, né, gente? Isso aí todo mundo tá afetado. Mas tem uma parte que é a nossa autorresponsabilidade. E é dessa parte de autorresponsabilidade que a gente tá falando, tá? É dessa parte da gente assumir o que a gente pode fazer, tá? Então tem um monte de coisa que a gente não decide. Pandemia, ninguém escolheu que ia vir pandemia, a gente só teve que sobreviver. Então, existem essas coisas que a gente não consegue, a gente não tem diligência, mas tem coisas que a gente tem. Então, as coisas que a gente tem diligência, que a gente pode resolver, essas sim estão ao nosso poder, estão ao nosso cargo. Essas coisas é o que eu falo da gente assumir a nossa coroa, assumir a nossa autorresponsabilidade, assumir o poder que a gente tem de transformar a nossa própria vida, né? Dentro dos contextos sociais. Então, e também se alinhar a quem a gente pode se alinhar, que vai vir fortalecer a gente. Então, tem muito a ver com a chave, né? A chave está aqui, a chave está na sua mão, para transformar aquilo que você deseja. Ou para fechar portas. Às vezes tem pessoas que querem fechar portas, às vezes tem pessoas que estão em situações complexas, que precisam ir embora, né? Que precisam sair de alguma situação. Então, usar a chave para fechar algumas portas e não abrir mais, né? Então, tem esse poder. Veio também aqui a carta do trevo, né? Então, a carta do trevo, em alguns baralhos, ela fala de pequenos obstáculos, né? Então, ela tem falado assim, poxa, não é que o caminho vai ser lindo e simples e florido. O caminho vai ter os seus obstáculos, o caminho vai ter as pequenas pedras, né? Porque ninguém tropeça em montanha. Agora, em pedra, a gente tropeça. E, às vezes, a gente não presta atenção na pedra. Então, se, por exemplo, as pedras... essa carta, ela vem muito dizer para a gente estar muito bem certinho com contratos, com negociações, né? Para quem está nesse campo de contratos, de negociação, essa carta vem muito dizer, se alguma coisa vai dar errado, sabe? Então, tenha tudo certinho. Documentação certa, contratos certos. E contratos e acordos não é só o papel escrito. A gente usa o tempo todo mensagem de WhatsApp, grava áudio. Ou seja, a gente está fazendo acordos com outras ferramentas, que são as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Então, às vezes a gente acha que a internet é terra sem lei. Aí vai lá e fica botando um monte de comentário de uma palavra. Você está usando toda a sua energia, todo o seu poder, porque a sua palavra é magia. Toda vez que você fala uma palavra, você está colocando um pedacinho do seu eu lá fora. Então, a gente tem que saber o que a gente está colocando no mundo, né? Você vai gastar todo o seu poder em uma palavra, só porque está na internet? Eu vou dar uma de hater, vou xingar todo mundo, vou usar tudo que eu tenho de ruim, o meu veneno? Ou você vai fazer uma construção, você vai usar a sua boa palavra, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos acordos, tá? Principalmente os de boca, né? Então, revejam o contrato, revejam acordos, estejam tudo certinho para vocês não perderem oportunidades. Porque é isso, né? Vocês acham que não vai dar errado, mas a montanha ninguém tropeça. Quando tem um problema grande, você já vê de longe. Mas e a pedrinha pequena? Isso aqui não vai dar errado, não. Aí tropeça na pedra. Então, a gente já vai o quê? Se precavendo, já vai cuidando disso. Tá ok? Então, a Pombagira Cigana vem dizer isso, que a chave está na mão de vocês, daquilo que vocês pediram, daquilo que vocês intencionarem,
né, que vocês têm esse poder de realização. Vocês precisam, obviamente, né, que nem eu comentei com a carta, dessa carta aqui, prestar atenção nos cuidados, prestar atenção nos caminhos, para não tropeçar nas pedras, porque também tem grande possibilidade de vocês crescerem, de vocês prestarem, tá vendo? Essas plantinhas pequenininhas aqui, elas são muito pequenininhas, às vezes você não enxerga no meio do mato. É que nem encontrar um trevo de 4 folhas, tem que ser muito detalhista e cuidadoso. Então tem aquele olhar minucioso, prestar atenção nos detalhes, aos cuidados, para que as coisas deem certo, né? E a gente tem que atentar-se aos nossos projetos, seja um projeto de trabalho, seja um projeto de relacionamento. O relacionamento também é um projeto, né, gente? A nossa própria vida é um projeto. A nossa vida é um projeto. Qual que é o projeto que você tem para a sua vida? Né? Então são todos esses cuidados que ela vai falando e vai trazendo, então, para aconselhar os nossos caminhos, tá ok? Então, gente, obrigada por essa noite, obrigada pela participação de vocês. Então, convido mais uma vez, então, a fazer a participação da magia, tá? Tem um pacote super especial de participação da magia, juntamente com a leitura de tarô também, para a gente já fazer os alinhamentos de propósito para o próximo ano, já ver quais podem ser os desafios do próximo ano, né? E também vou trazer uma indicação de um banho cigano de prosperidade, tá bom? Que eu já uso acho que uns 7 anos esse banho e é incrível, além de muito cheiroso. Então, gente, obrigada. Desejo muitas bênçãos, que Yansan direcione os caminhos de vocês, que Yansan dê a força para lutar, dê a força para sair, para batalhar, para trabalhar, para trazer a riqueza para casa, né? Para o empreendedorismo, para quem quer empreender. Que Oxum, então, nos proteja das invejas, nos proteja dos maus olhares, das más palavras, que ela reflita, ó, isso não é para você, reflete. E que você possa se enxergar a potência que você é, a rainha que você é no espelho de Oxum. Se enxergue, vá lá para frente do espelho de manhã e fala, eu sou uma rainha. Coroa na cabeça é altivez, coroa na mão é arrogância. Onde está a sua coroa? Está na sua mão ou está na sua cabeça? Né? Isso é convicção, viu, gente? Não é sentimento, não é todo dia que a gente acorda achando que a gente é rainha. Mas é convicção. Convicção, é acordar, olhar no espelho, que é assim que o Oxum faz, ela é convicta. Se ela tem algumas dúvidas, a gente não sabe, mas ela tem a convicção de se olhar no espelho. Então, se olhem no espelho, falam isso pro seu Ori, tá bom? E que a pombagira cigana traga prosperidade financeira, prosperidade no amor, ambiente familiar, enfim, prosperidade é aquilo que a gente deseja. Então, que ela possa desbloquear os caminhos que forem necessários para desbloquear, que ela possa atender aos pedidos que já estão no merecimento de vocês. Então, boa noite para vocês, axé e caminhos férteis para todos.